Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Hélio para mais uma aula de ensino religioso. Gente, o assunto hoje é bem interessante, como todos os assuntos, né? Eu peço que vocês fiquem até o final para que vocês possam sair daqui motivados a entender um pouco mais, colocar em prática na vida de vocês, tá bom? Vamos falar um pouco sobre valores humanos. O que é valores humanos? O que seria esses valores humanos, né? Acho que você já ouviu aquela frase assim: ah, ninguém me dá valor, ah, você não deu o valor devido, ah, porque o valor desse objeto está muito alto, ah, porque a natureza não tem mais valor. Então, de que valor estamos falando? Vem comigo. Bem, os valores humanos podem ser definidos como os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Então é verdade, gente. Quando eu falo de valores humanos, estou falando de ética, estou falando de moral, estou falando de princípios religiosos, de princípios sociais, tá bom? Tem a ver com a sua conduta, com a sua regra, com a regra de conduta que você precisa seguir numa determinada instituição. Então, valores humanos tem tudo a ver com isso. É aquilo que nos valoriza, aquilo que nos caracteriza como seres humanos, tá certo? E como é que surgem esses valores? Bem, esses valores têm muito a ver com o ambiente que nós vivemos, com a cultura que nós desenvolvemos naquele ambiente, tá certo? Tem muito a ver com a religião que nós seguimos. Então, a partir dessa relação meio, religião, época, lugar, nós vamos desenvolver, vamos criar esses valores que são fundamentais. Mas também existem os valores universais, né? Os valores universais dos seres humanos, que aí tem a ver com aqueles valores que não depende apenas do lugar ou da cultura. Eles são valores, por exemplo, o valor da vida, né? É um valor universal, tá certo? E que todo ser humano ele deve ter esse valor, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso. Existem muitos valores que são importantes em qualquer contexto ou lugar, podendo ser considerados valores universais. Eles devem ser cultivados para garantir uma convivência ética e saudável entre as pessoas. Por exemplo, o respeito. O respeito é um valor universal, tá bom? Ele vai valer para o brasileiro, para o japonês, para o norte-americano, para o francês. Então, o respeito ao outro, né? Então, é um valor fundamental, um valor universal, tá bom? Então, eu devo respeitar o outro em qualquer ambiente, né, que eu esteja. Por quê? Porque é um valor que, se eu não cultivar, eu também não vou ter. Se eu não respeitar o outro, eu também não vou ser respeitado. Mas também eu tenho os valores individuais, que é próprio de cada cultura. Então, cada cultura, cada região do planeta, né, cada cultura, cada religião, os indivíduos vão seguir valores, vão cultivar valores que são próprios daquele ambiente, daquela época, daquele lugar, tá certo? Mas nós temos os nossos valores brasileiros, o que nos caracteriza como brasileiros, né? E aí nós temos uma série de valores, de princípios, né, morais e éticos, que vão dizer que eu sou um cidadão brasileiro, que eu sou um cidadão cumpridor dos meus direitos e deveres, né? Então, para que eu seja um cidadão, eu tenho que cumprir determinadas normas. E essas normas são determinadas a partir de princípios, de valores éticos e morais, ok? Bem, vamos lá. Então, quais são os meus valores? Quais são os meus valores? Quais são os seus valores, né? Uma primeira coisa que a gente deve levar em conta quando vai discutir valor é o que esta palavra pode significar. Então, o que são valores, né? E aí nós vamos definir aqui 3 tipos de valores, né? O valor econômico, o valor natural e os valores relacionados à conduta humana, os valores éticos, tá certo? Então vamos lá comigo. O valor econômico. O valor econômico é quando você está se referindo a algo material, tem a ver com riqueza, tem a ver com posse, né? Então, se você tem uma bicicleta,
essa bicicleta tem um valor econômico para você, tá bom? Porque você pagou um preço por ela, ou mesmo que você tenha ganhado, né? Alguém que lhe presenteou pagou um preço por ela. Então ela tem um valor material, um valor econômico. Mas ela também tem um valor emocional, tá certo? Porque ela significa algo para você. Se alguém lhe roubar ou se você perder essa bicicleta, com certeza você vai ficar triste, você vai ficar, né? Você vai passar por momentos difíceis, porque essa bicicleta era muito importante para você, tá certo? Então esse é o valor emocional, tá certo? Que é diferente do valor material, do valor econômico, tá certo? Então nós hoje, nós que eu digo a humanidade, né, no atual contexto, ela está muito focada nos valores econômicos, nos valores materiais. Eu estou muito ligado naquilo que eu tenho e naquilo que eu posso ter. E muitas vezes esqueço que as coisas mais simples é aquilo que vai realmente ser mais significativo para nossas vidas. Como, por exemplo, a humildade. É um valor importante, né? A empatia, de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? E se prontificar em ajudar o outro. São valores muito mais importantes do que o valor material. Porque o valor material, ele é egoísta. Porque muitas vezes eu quero ter aquilo, né? Eu quero ter aquilo sob minha posse, né? Um objeto, um celular de última geração, uma bicicleta boa. Mas muitas vezes eu esqueço que o meu irmão não tem, ou não pode ter, que o meu vizinho passa fome, tá certo? Então os valores relativos à minha conduta, como os princípios, são muito mais importantes que os valores econômicos. Mas a humanidade como um todo hoje, ela foca muito na questão dos valores econômicos, né? E os valores naturais. O que são os valores naturais? São aqueles valores relativos à natureza, à própria natureza, os recursos naturais. Então se eu aprendo, por exemplo, princípios de cuidar da natureza, se eu entendo que a natureza, se ela for degradada, os seus recursos também vai faltar para mim, eu aprendo a agir de forma ética, por exemplo, não jogar lixo, não desmatar, não fazer aquilo que não convém. Se eu tenho essa consciência de defender os princípios, né, relativos à natureza, aos seus recursos naturais, à preservação dos seus recursos naturais, se eu entender que muitas ações que nós fazemos vai denigrir ou vai degradar a natureza e que isso pode ter consequências muito negativas para a minha vida, para a vida das pessoas, então esses são valores naturais. Quando eu tenho a consciência de preservar a natureza, preservar a fauna, a flora, quando eu tenho consciência de, com as minhas ações, eu posso estar ajudando, eu posso estar atrapalhando, tá certo? Então é uma consciência que me leva aos princípios de cuidado, né? De cuidado, de empatia. Então, quando eu tenho essa consciência ecológica, né? Exatamente são os valores natural, são os valores relativos à natureza. Quando eu entendo que eu também faço parte da natureza, que eu não estou separado dela. Porque se o ar ficar poluído, eu vou sofrer. Se o ar ficar mais poluído, nós vamos sofrer, todos, né? Se a água acabar, a água potável acabar, todos nós morreremos. Se a capacidade da terra de produzir diminuir, nós vamos passar fome, tá certo? Então não vai ter um supermercado para que eu vá lá e compre. Eu posso ter um quarto cheio de dinheiro, mas se eu não preservar esses valores, eu vou estar contribuindo para a escassez ainda maior desses recursos que são importantes para a minha vida e para a vida de todas as pessoas, tá bom? E onde é que entra a religião nisso? A religião é exatamente nesse sentido de que nós precisamos ter essa relação com a natureza, não de forma material, mas também de forma mística. A natureza como a grande mãe, assim como pensavam os indígenas, né? A grande mãe que nos ajuda a sobreviver, tá certo? Entendendo que essa natureza, no princípio cristão, ela é uma obra de Deus, ela foi criada, né, para nos dar suporte enquanto seres criados por Deus, enquanto seres viventes nessa natureza. Então nossa relação deve ser uma relação harmônica, nunca de agressão, de destruição, como a grande parte da humanidade vem fazendo hoje, tá certo? E o outro valor que nós precisamos
conhecer e colocar em prática são os valores éticos e morais, né? Então esses valores éticos e morais têm a ver com o que é certo e o que é errado. Então o que é certo e o que é errado na nossa avaliação? Muitas vezes a gente julga algo como sendo certo ou algo como sendo errado, a nossa visão, nosso próprio entendimento, né? Mas o nosso próprio entendimento muitas vezes tem a ver com aquilo que mais me convém, não aquilo que convém ao coletivo, né? Então muitas vezes a gente é um pouco egoísta, a gente pensa primeiro na gente. Então se me convém, para mim tá positivo. Se não me convém, mesmo que convenha para a grande maioria, então para mim negativo. Então ética e moral tem a ver com a nossa conduta, com o nosso caráter, tá bom? O que é o caráter? O caráter é você colocar em prática aquilo que você fala. Então se eu digo que eu sou uma pessoa honesta, isso não pode ser só um discurso, eu tenho que ser de verdade uma pessoa honesta. Se eu digo que eu não minto, então eu não posso apenas dizer que não minto e por trás eu mentir. Eu tenho que realmente não mentir para ser ético, para ser moral, entendeu? Então moral tem a ver com a minha conduta enquanto cidadão. A ética tem a ver com a forma como eu me conduzo, se está correto ou não, de acordo com os princípios que regem aquela sociedade, aquele ambiente que nós estamos, tá certo? Então nós precisamos colocar em prática esses três valores, né? Aliás, conhecer os três valores: material, econômico, tá certo? Natural e os valores éticos e morais. Para quê? Para que eu entendendo, eu conhecendo esses três valores, eu possa me comportar de forma mais correta enquanto ser humano, enquanto cidadão, na minha própria comunidade, tá certo? E o que é que isso tem a ver com religião? Tudo. Porque a religião, ela mostra para você um caminho. Diz, olha, você tem que seguir esse caminho. É uma regra moral que diz que você tem que se comportar de determinada forma. Então, se eu me comporto de uma forma na igreja e me comporto completamente diferente na comunidade, na minha casa, do ponto de vista moral, eu estou cometendo um equívoco, eu estou sendo antiético, tá certo? Então, por que antiético? Porque a ética que vai dizer se eu estou correto ou não de acordo com aquilo que eu assumi, com aquilo que eu estou vivendo, tá certo? Então eu não posso pregar uma coisa e fazer outra. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. Então eu acredito em algo, por exemplo, acredito em Deus, eu sigo os caminhos de Deus, eu coloco em prática na minha vida, tá certo? Então isso é o caráter, isso forma o caráter, tá certo? Então isso é muito compreensível quando você olha, por exemplo, a conduta dos religiosos, né? É fácil você identificar uma pessoa religiosa, porque ele se comporta como uma pessoa religiosa, né? Como uma pessoa que faz parte de um grupo, de uma determinada denominação. Então ele procura ser moral e ético, ele procura seguir aquilo que ele acredita, aquilo que ele prega, que ele coloca em prática, que ele verbaliza, ele coloca também na sua vida. Então fazendo isso ele está sendo o quê? Está sendo ético, tá bom? Então, meu povo, é isso, né? Então é importante vocês entenderem esses três valores que tem muito a ver com a formação do ser humano, né? Com a identidade do ser humano. O que é ser humano? Ser humano é ter a compreensão desses valores, é estar buscando, né? Ser ético e moral no ambiente que vive, colocar em prática aquilo que acredita, aquilo que verbaliza, tá certo? Então isso tem a ver com princípios, tá certo? Princípios éticos e morais que faz de você um bom cidadão, né? Que faz de você um bom filho, um bom amigo, uma pessoa de bem na sociedade, tá bom? Então, princípios e valores éticos e morais que nós precisamos colocar em prática, né? Então, esses valores humanos, existem outros valores, né? Como, por exemplo, a honestidade, o amor é um valor também, tá certo?
Então, assim, são valores importantes que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos, tá certo? E fica com Deus. Deus te abençoe.